O mistério e as tradições nos lugares onde a mãe de Jesus teria vivido seus últimos dias. Eu vou mostrar para vocês também o túmulo de Maria, nessa igreja grega ortodoxa que há séculos e séculos é um lugar de peregrinação. Os diferentes lugares de adoração dedicados à dormição e à Assunção de Santa Maria. São 48 degraus para baixo a partir do piso de entrada até o subsolo. Aqui, onde fica a cripta de Maria. Das águas do rio Paraíba, nas mãos de pescadores, aos altares das basílicas diante de milhões de brasileiros. A história da devoção por Nossa Senhora Aparecida. Diz uma tradição que o príncipe regente Dom Pedro I veio montado em seu cavalo aqui em Aparecida, rezar diante da imagem antes de seguir para São Paulo e proclamar em 7 de setembro a independência do Brasil. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado. O nosso programa é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Aqui você embarca com a gente em reportagens muito especiais, captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita pelo mundo todo. São visitas aos lugares sagrados mais importantes e fascinantes do mundo. Semana passada, a gente foi até Malta para conhecer a incrível história dos Hospitalários, uma ordem de quase 1000 anos que faz parte da história do cristianismo desde as Cruzadas até os dias de hoje. E a gente viu também uma mensagem de tolerância em uma das maiores e mais lindas mesquitas do mundo, em Abu Dhabi. Hoje a gente segue viajando, com paradas na Terra Santa e no interior de São Paulo. Malas prontas? Então é só vir com a gente. Seja muito bem-vindo. Esse é o Expedições ao Sagrado. A mãe é mais do que uma pessoa fundamental na vida da gente. A mãe é a nossa primeira casa. Os primeiros 9 meses da vida humana são passados dentro do útero materno. E em parte desse tempo, a gente já tem a capacidade de usar alguns dos sentidos, como a audição, por exemplo. E por esse motivo, a voz da mãe é provavelmente a primeira voz que a gente vai ouvir, antes mesmo de respirar ou de ver as luzes e cores do mundo. E nessa primeira casa, a gente desenvolve algumas das características que vão nos acompanhar para o resto da vida. Só isso já seria suficiente para que a relevância das mães fosse considerada incomparável. Mas os humanos também são seres que dependem desse cuidado materno por muitos anos, antes de se tornarem adultos e capazes de cuidar da própria vida. Muito mais do que outros animais, os humanos precisam ter a mãe ao lado por muito tempo. Os nossos cérebros são muito complexos e precisam de muito tempo e energia para o desenvolvimento completo, o que depende, então, muito desse cuidado materno. Com o passar do tempo, as mães vão de abrigar e alimentar os filhos até ensinar coisas básicas, como comer, andar e falar. Das mães a gente recebe valores e traços de fisionomia, além de personalidade, e ainda exemplos para a vida toda. E mesmo que a gente discorde da mãe, ela vai ser uma das pessoas mais próximas e provavelmente alguém com quem a gente vai discutir essa visão diferente. Mesmo sem concordar,
a gente fica exposto aos argumentos e formas de ver o mundo da mãe. E hoje o Expedições ao Sagrado vai viajar com duas histórias que têm como protagonistas as mães, e mais especificamente a mãe de Jesus. Uma delas na Terra Santa e a outra no interior de São Paulo. A gente começa a nossa viagem com uma parada em Jerusalém, onde você vai conhecer as tradições que cercam o mistério do fim da vida de Maria, a mãe de Jesus. O que aconteceu com Maria depois da morte de Jesus? Onde ela passou seus últimos dias? Onde Nossa Senhora foi enterrada? Será que ela foi enterrada em algum lugar? Existe realmente um túmulo de Maria que a gente possa acreditar que é verdadeiro? Será que ela foi levada para Éfeso, conforme uma tradição que diz que Maria acompanhou o apóstolo João? Ou ficou aqui em Jerusalém? Como a gente sabe que ela estava na festa de Pentecostes, no dia em que os apóstolos falaram em línguas e receberam o Espírito Santo? Aconteceu uma dormição, uma assunção? As duas coisas são possíveis? A gente vai à Abadia da Dormição, onde há uma imagem e um lugar onde se acredita que o corpo de Maria foi colocado. Eu vou mostrar para vocês também o túmulo de Maria, nessa igreja grega ortodoxa, que há séculos e séculos é um lugar de peregrinação. Esse aqui é o Vale do Rio Quidron, o Vale do Rio Cédron, também conhecido como Vale do Julgamento Final. Uma tradição muito antiga nos traz a esse lugar, dizendo que o Apocalipse vai acontecer aqui, o dia do julgamento final, quando Deus vai descer para julgar todos os humanos e decidir o que fazer com suas almas. E há uma tradição no judaísmo, no cristianismo e também no Islã que diz que quem foi enterrado aqui vai ser julgado primeiro e vai chegar primeiro ao céu. Aqui do lado, gente, tem a Porta do Leão, também conhecida como Porta de Santo Estevão, uma referência àquele que é conhecido como o primeiro mártir do cristianismo. Hoje, ela leva ao bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, Estevão é descrito como um dos helenistas, ou seja, um dos cristãos de influência grega, um dos 7 primeiros diáconos. A tradição nos conta que ele foi condenado por blasfêmia, assim como Jesus, e executado por um grupo do qual fazia parte Saulo de Tarso, que ainda não tinha sido rebatizado como o apóstolo Paulo. E como aqui em Jerusalém é tudo muito próximo e conectado, bom, eu estou diante de uma rua importantíssima que corta o Vale do Rio Cédron, perto do túmulo de Maria, e aqui está a igreja de Santo Estevão, onde uma tradição nos diz que o primeiro mártir foi apedrejado até a morte. Vou mostrar para vocês esse lugar. Dá até um arrepio entrar num lugar de um apedrejamento tão importante para a história cristã. Imaginar Estevão perseguido pelas ruas, encurralado nesse ponto aqui, e pensar que entre os perseguidores dos cristãos estava o que no futuro seria o apóstolo Paulo. Pensar como aquele que era o perseguidor se tornaria também o maior divulgador da mensagem de Jesus Cristo. E a importância de Estevão, muito mais tarde, vai ser entendida também como a importância de todos os mártires cristãos, aqueles que morreram por defender a mensagem de Jesus. Isso vai acontecer também com o apóstolo Tiago, que os evangelhos nos apresentam como irmão de Jesus, com o apóstolo Pedro, morto no incêndio, supostamente por causa do incêndio, porque Nero acusou os cristãos pelo incêndio, em Roma, e o próprio Paulo, que depois também vai ser martirizado em Roma. E é interessante a gente pensar que o apóstolo João não virou mártir.
A tradição nos conta que ele foi até Éfeso e disso a gente tem provas. E muita gente acredita que foi João que levou Nossa Senhora até Éfeso e por isso ela teria sido enterrada em Éfeso, teria vivido na casinha que mais tarde foi encontrada lá e dali teria sido assunta ao céu. São muitas tradições que se misturam e hoje a gente vai entender direitinho tudo isso. E é muito simbólico que o túmulo de Maria tenha sido colocado bem perto do jardim do Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras, onde os evangelhos nos contam que Jesus viveu seus momentos de agonia antes de ser traído por Judas e preso pelos guardas dos sacerdotes. Aqui do lado, os padres franciscanos, que no século XIV foram os que cuidaram também do túmulo, que hoje está com os gregos ortodoxos, mas eles ainda mantêm aqui um lugar conhecido como a Gruta do Getsemane. Um lugar que teria sido exatamente o local, segundo essa tradição, que nos é narrado em Lucas 22, versículo 39. E saindo foi, como era seu costume, para o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram atrás dele. Chegado ao local, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E ele afastou-se deles à distância do arremesso de uma pedra. Pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, que se faça não a minha, mas a sua vontade. Fragmentos dos manuscritos de Hipólito de Tebas, um autor bizantino do século VII, dão conta de que Jesus teria morrido no ano 30 e que Maria teria vivido por mais 11 anos, tendo morrido no ano 41 depois de Cristo. Segundo Hipólito, depois da ascensão de Jesus, Maria teria continuado a viver em Jerusalém em uma casa comprada pelo apóstolo João, filho de Zebedeu. Essa tradição de uma casa de Maria em Jerusalém já tinha sido citada antes pelo patriarca Sofrônio de Jerusalém. Livre do pecado original, Maria teria sido poupada do sofrimento da morte. Morreu dormindo ou sem qualquer forma de sofrimento. Essa é a tradição que para as igrejas do Oriente é a dormição de Maria, a dormição da Theotokos, a portadora de Deus, que mais tarde vai ser entendida como a mãe de Deus. Uma tradição diz que os apóstolos, todos menos Tomé, foram transportados instantaneamente de diferentes partes do planeta no momento da dormição e teriam sido eles que realizaram o enterro de Nossa Senhora. No terceiro dia, ao abrirem a sepultura para a veneração, não encontraram o corpo. Maria teria subido aos céus, de corpo e alma. Mas por que a subida de Maria aos céus é conhecida como Assunção e a de Jesus é Ascensão? Os primeiros cristãos entenderam que Jesus ascendeu por sua própria força, enquanto Maria foi conduzida, portanto, assunta, levada ao reino dos céus. É uma tradição muito antiga, e eu diria que é a tradição mais antiga de que a gente tem notícia. Depois da morte de Maria, no Monte Sião, depois de sua dormição, ela teria sido trazida para cá, para esse lugar aqui. No Vale de Josafá, o Vale do Julgamento Final, bem abaixo dos muros de Jerusalém, onde todo judeu desejaria ser enterrado. E essa tradição da Igreja Ortodoxa Oriental, que em certo momento já foi relacionada e ligada à Igreja Católica, no tempo em que todas faziam parte da mesma igreja, nos traz até esse lugar aqui. Esse é o lugar que a gente pode dizer com mais certeza que é o lugar onde Nossa Senhora passou seus últimos dias. Esse é o lugar para onde todas as tradições e também a arqueologia nos trazem quando a gente pretende encontrar o túmulo de Maria. O lugar é administrado pela Igreja Apostólica Armênia e pelo Patriarcado Ortodoxo Grego de Jerusalém. E essas denominações que administram o lugar
nos ajudam a entender um pouco mais sobre os primeiros séculos do cristianismo. A Armênia, por exemplo, foi o primeiro país a adotar o cristianismo quando o rei Tiridates III do Império Parta, ou Arsácida, foi convertido por São Gregório, o Iluminador. Desde o século VII, o patriarcado ortodoxo grego tem sido responsável por diversos lugares sagrados cristãos. Foi quando os muçulmanos passaram a controlar a cidade. Os gregos explicam que há divergências quanto às origens da devoção nesse lugar. Uma delas atribui à mãe do imperador Constantino, Santa Helena, a descoberta do túmulo e a construção da primeira igreja no lugar no século IV. Uma outra tradição nos leva ao século seguinte, o século V, já no reinado do imperador Marquinianos. Uma igreja octogonal foi construída sobre o túmulo no século VI e destruída na invasão persa. Todo o complexo foi reconstruído pelos cruzados, mas destruído em 1187, depois da conquista de Jerusalém por Saladino e seu exército islâmico. A única parte importante que sobrou foi essa imensa escadaria. Ainda que a gente tenha muitos documentos cristãos e muita tradição nos trazendo até esse lugar, a gente precisa entender que ele precisou ser reencontrado depois de muito tempo. Porque foram diversas invasões de Jerusalém. A cidade trocou de mãos muitas vezes. Cristãos, muçulmanos, persas, diversos povos vieram até aqui e muitos deles destruíram lugares sagrados. Esse lugar foi destruído também. E só no século XII, com a chegada dos cruzados, é que foi reencontrado, reconstruído e a peregrinação foi retomada. Aí a gente vê hoje, até hoje, né? Tem uma escada aqui na entrada que foi colocada por causa das inundações. Afinal, gente, a gente está aqui bem abaixo do nível da cidade, aos pés do Monte das Oliveiras. E todas as águas de Jerusalém, quando chove, acabam descendo para cá. Além da importância dentro das famílias, as mães também foram reconhecidas como líderes em muitas sociedades ao longo da história em diferentes lugares do planeta. Um dos casos mais conhecidos é o do povo Mosuo, na China. Até hoje, nessa região próxima ao Tibete, a linhagem é passada pela mãe, assim como os bens e propriedades. No judaísmo, o filho de mãe judia é considerado um judeu, mas o filho de pai judeu com mãe não judia não é considerado um judeu. Em instantes, a gente retorna à Terra Santa para a segunda parte do especial sobre o túmulo de Maria. O Expedições ao Sagrado volta já. Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Daqui a pouco você navega com a gente pelas águas do Rio Paraíba para conhecer a linda história de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Agora a gente segue com a história dos últimos dias de vida da mãe de Jesus. Uma mulher que a gente conhece como Maria, aquela que deu à luz o homem que mudaria os rumos da humanidade, era chamada na Terra Santa daquela época de Mariam, como o nome é pronunciado em aramaico, ou Miriam em hebraico, as duas línguas faladas na região naquele tempo. Em grego, a língua na qual foram escritos os evangelhos do Novo Testamento, o nome ficou conhecido como Maria. Já a palavra mãe vem de mater, no latim, e a associação da origem dessa palavra é feita com a forma que os bebês fazem sons quando querem mamar, quando são bem pequenininhos. Há mais de 2000 anos, Jesus provavelmente se referia a Maria como Aemer, que significa mãe em aramaico. E a gente volta então para a Terra Santa, para a segunda parte desse especial, sobre os últimos dias de Maria, com o Rodrigo Alvarez. São 48 degraus para baixo a partir do piso de entrada até o subsolo. Aqui, onde fica a cripta de Maria. Os gregos dizem que o túmulo está quase do jeito que teria sido feito 2000 anos atrás, com pequenos reparos feitos na época das cruzadas. Aqui acontecem celebrações diárias e no dia 14 de agosto, quem vem aqui é o patriarca da Igreja Grega Ortodoxa, na véspera do dia em que eles celebram a dormição de Maria.
Eu conversei com a senhora que cuida do túmulo de Maria aqui e ela me explicou. Aham. Exatamente, ela está me explicando que aqui tem uma imagem da dormição e que é uma tradição muito antiga as pessoas passarem por baixo dessa imagem. Tradição é tradição, a gente tem que cumprir. Vocês estão reparando como é que o teto aqui é todo manchado de preto? Todo cheio de marcas de velas, de muitos e muitos séculos. Pode existir tradição mais antiga do que essa? Esse é o lugar mais antigo de que a gente tem notícia sobre um túmulo dedicado a Maria. Existe uma Basílica da Dormição, a Abadia da Dormição, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Existe a Casinha de Éfeso, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas se há um lugar que a gente pode dizer que é o lugar onde Maria foi colocada morta, é esse aqui. A cripta bizantina fica num prédio em formato de cruz e decorado com muitos quadros, lanternas e candelabros. Uma das obras mais impressionantes é o Panagia Hierosolymitiça. Essa imagem em alto relevo de Maria, considerada pelos cristãos ortodoxos como a padroeira de Jerusalém. A tradição aqui diz que esse trabalho foi feito sem a ajuda de mãos humanas, de forma misteriosa e que tem poderes especiais. Se tem um lugar no mundo que a gente pode chamar de túmulo de Maria, gente, é esse aqui. O mais antigo. Se há algum lugar que a gente pode acreditar que o corpo da mãe de Jesus foi colocado, eu estou diante dele aqui em Jerusalém, no Vale do Julgamento Final, não é por acaso também, o Vale de Josafá, onde os judeus queriam ser enterrados para ficar perto do templo no dia do julgamento final. E a gente tem aqui algo único, que é esse buraco no teto, por onde teria passado o corpo de Nossa Senhora no momento de sua assunção ao céu, quando ela foi levada ao céu. Lembra muito a sensação que a gente tem no Santo Sepulcro de Jesus. E a gente precisa conhecer esse lugar e tratar esse lugar como o Santo Sepulcro de Maria. A informação mais antiga que a gente tem, que nos traz a esse túmulo aqui, vem do século V, quando a imperatriz Pulquéria, em Constantinopla, pediu ao patriarca de Jerusalém, Juvenal, que mandasse para Constantinopla, capital do império, os restos mortais de Maria. Juvenal, sabendo que esse túmulo estava vazio, respondeu à imperatriz que isso seria impossível, porque desde sua morte, muitos séculos antes, sabia-se aqui em Jerusalém que ao terceiro dia o túmulo tinha sido encontrado do jeito que a gente vê agora, vazio. E é também uma tradição e um sinal de respeito, a gente sai de costas. Você já ouviu falar em status quo? A gente mostrou aqui no Jornada Infinita a história de uma escada na fachada da Basílica do Santo Sepulcro que ficou ali parada no tempo. Não faz parte do projeto arquitetônico, mas não pode ser retirada de lá, porque o status quo é um acordo para a preservação compartilhada de locais sagrados de Jerusalém e precisa ser respeitado. Qualquer mudança nesse status quo tem que ser feita em acordo entre as diferentes denominações cristãs.
A escada na Basílica do Santo Sepulcro é só um exemplo do status quo. O túmulo de Maria, aqui em Jerusalém, também faz parte desse acordo. Gente, como eu estava dizendo para vocês, existe uma outra tradição muito forte que diz que Maria foi para Éfeso, na atual Turquia, antigamente a Ásia Menor, acompanhando o apóstolo João. Vamos lá, vamos entender isso. De onde vem essa tradição? No Evangelho de João está dito que Jesus pede a um de seus discípulos, o discípulo amado, que cuide de sua mãe. E o Evangelho diz que, de fato, sua mãe foi com ele. Mas por quanto tempo Maria ficou com esse discípulo? Primeiro, era João? Não sabemos. A tradição é só uma tradição porque os evangelhos não falam quem era esse discípulo. Há inclusive hoje uma linha de pesquisa que diz que talvez esse discípulo amado fosse até Maria Madalena. E por que não Pedro? E por que não outro apóstolo? É uma tradição antiga, mas sem qualquer comprovação arqueológica ou histórica, e deve grande parte de sua popularidade às visões da freira Anna Catherine Emmerich. De acordo com as visões da freira, que foram compiladas por um poeta, Clemens Brentano, e depois ainda editadas por um reverendo, Maria teria viajado com o apóstolo João até Éfeso. Era uma época de perseguição aos discípulos de Jesus. Lá, segundo essa tradição, Maria teria passado seus últimos dias. As visões de Anne Catherine Emmerich permitiram que o padre francês Julien Gouillet localizasse uma casa no final do século XIX que, segundo ele, era a casa de Maria e se tornou um importante lugar de peregrinação, embora nunca tenha sido reconhecido oficialmente pelo Vaticano. A casa é até visitada pelos papas, mas como um lugar de devoção e não histórico. E aqui bem pertinho da igreja, onde está o túmulo de Maria, de onde a gente acabou de sair, tem uma outra igreja, uma basílica, que também tem um lugar associado aos últimos dias de Nossa Senhora. Aqui atrás de mim, gente, é a Basílica da Dormição. Ela tem aproximadamente 100 anos de existência, não é tão antiga, mas foi erguida sobre pedras que estão aqui há séculos e séculos, e por isso muita gente acredita que esse foi o lugar verdadeiro da chamada Dormição de Maria. As pedras que foram encontradas no século XIX, na época da construção, aqui embaixo de onde eu estou, seriam de uma antiga basílica bizantina chamada Hagia Sion, ou seja, Santo Sião, Santa Jerusalém. A igreja de Santa Sião teria sido construída em cima de uma outra igreja muito mais antiga, ainda no tempo dos primeiros cristãos, construída aqui. Só que essa basílica foi destruída no ano de 614. Foi quando os persas conquistaram Jerusalém. Depois, os cruzados ergueram aqui uma igreja ainda maior, a Santa Maria no Monte Sião. Mas ela não resistiu à tomada de Jerusalém por Saladino, em 1187. Bom, e foi só em 1898 que o Kaiser Guilherme II, o último imperador da Alemanha e rei da Prússia, comprou esse terreno e doou para a Associação Alemã da Terra Santa. Mas a igreja dos beneditinos alemães só foi consagrada em 1910. O prédio foi danificado em confrontos na cidade em 1948 e em 1967. Duas guerras decorrentes da criação do Estado de Israel, quando soldados israelenses chegaram a ocupar a igreja e usaram a torre para observar a posição das tropas inimigas da Jordânia. O que impressiona muito nossos olhos são os mosaicos, a beleza desses mosaicos. Aqui onde eu estou, exatamente aqui embaixo de mim, no chão, tem um que é muito impressionante e muito simbólico. Aqui tem os símbolos da criação,
tem também os símbolos do zodíaco, isso mesmo, trazendo a gente para uma ideia de astronomia, zoroastrismo, que vai se conectar com a moderna astrologia. Tem aqui também referências aos apóstolos e ao Antigo Testamento, o livro dos Provérbios. Desde que a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Será que é acertado a gente dizer que já em Provérbios, no Antigo Testamento, havia referências a Nossa Senhora? Olha que interessante, no momento em que a gente chegou aqui, quando a jornada veio aqui mostrar para vocês a Basílica da Dormição, ela acaba de ser reinaugurada, passou muito tempo em obras. Está toda limpa, cada pedra foi cuidada, cada mosaico. Isso é um privilégio para nós, por muito tempo ela esteve aqui, fechada para obras. E olha que lindo esse mosaico que vocês estão vendo aqui atrás de mim, bem acima do altar. Maria ensinando ao menino Jesus. É a tradição judaica. Os pais devem ensinar aos filhos as Escrituras. É por isso que a gente deve pensar que Jesus sabia ler desde cedo e que provavelmente sabia escrever. Mas olhem um detalhe muito interessante. Esse Jesus não tem os olhos azuis. É um menino de pele morena. Como possivelmente foi? Qual terá sido, afinal, a imagem de Jesus? Aqui na Basílica da Dormição, nós somos apresentados a um Jesus que lembra o povo dessa região daquela época. Talvez ele tivesse sido assim. É bonito, né? Sempre ele, o grande João Batista, que nos é apresentado como um parente de Jesus, mais do que tudo, religiosamente conectado a Jesus, seu antecessor. E eu diria também, com muita segurança, seu mestre, sempre lembrado em todas as versões da história que a gente conta sobre Jesus. João Batista é fundamental. Aqui é interessante, nesse mosaico, a gente vê a atribuição da origem de Jesus ligada ao rei Davi através de sua mãe, como nos diz o Evangelho de Lucas, nos dando a entender que talvez Jesus descendesse de Davi pelo lado de São José e também pelo lado de sua mãe. E é muito interessante a gente notar também nesse altar, nesse mosaico, a profecia de Isaías, dizendo que da jovem irá nascer o Emanuel, Immanuel, Deus conosco, que mais tarde vai ser interpretada pelos primeiros cristãos como sendo já o anúncio do nascimento de Jesus. Sim, o anjo Gabriel vai mudar seu nome. Não será mais Emanuel, que é um nome simbólico, e sim Jesus, um nome comum de seu tempo. Existem aqui várias capelas dedicadas a diferentes santos. São Vilibaldo, um bispo beneditino inglês que visitou a Terra Santa em 724. São José, cuja capela é decorada com medalhões dos reis de Judá, como antepassados de Jesus. Mas a parte mais especial da Basílica fica no andar de baixo, para onde a gente vai agora. A ideia de dormição é muito bonita e interessante. Fala de um tempo muito pequeno, que é o tempo entre a morte e a Assunção de Maria. Significa o sono em paz ou a morte sem sofrimento. Assim acredita-se que tenha sido o fim da vida de Maria. E para essa tradição, tudo aconteceu aqui.
Essa cripta subterrânea tem o formato de um útero, onde está um altar com uma estátua de Nossa Senhora. Dormitio Sancta Maria, a dormição de Santa Maria. Para muitos cristãos, foi exatamente nesse lugar aqui, o leito de morte de Santa Maria, a mãe de Jesus. Aqui, exatamente aqui, seu corpo teria sido colocado antes da chegada de Jesus Cristo para levá-la em direção ao céu. Como a gente viu, existem duas crenças diferentes sobre o lugar de enterro e dormição ou assunção de Nossa Senhora. E todos os dois são aqui em Jerusalém. É bem diferente da tradição que nos fala que ela foi até Éfeso, na atual Turquia. Quando a gente fala dos últimos dias da vida de Nossa Senhora, a história nos traz aqui para Jerusalém. Foram precisos quase 2000 anos. Só em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria. Maria teria morrido como um ser humano comum, como Jesus também morreu. Mas ao terceiro dia, assim como Jesus, teria sido assunta ao céu. A ideia da dormição, que vem das igrejas cristãs do Oriente, acaba coincidindo com o dogma da Assunção, porque afinal de contas, o que os cristãos entendem é que Maria foi levada aos céus. Esse é um dos grandes mistérios da história do cristianismo. E a gente agora, que já sabe a história, pode dizer que tudo que a gente está falando aqui aconteceu bem atrás de onde eu estou agora. No Evangelho de João, Jesus usou o sofrimento da mãe na hora do parto para explicar para os seus seguidores a recompensa que eles teriam depois do sofrimento e da perseguição. A mulher, quando dá à luz, sente o sofrimento porque chegou a hora dela. Mas quando nasce a criança, não se lembra da aflição devido à alegria, pelo fato de ter vindo um ser humano ao mundo. Uma das histórias de maternidade mais incríveis da Bíblia é a de Sara. Segundo o Antigo Testamento, a mulher de Abrão não conseguiu ter filhos até os 90 anos de idade. Quando Deus prometeu a Abrão que ela seria a mãe das nações, Sara custou a acreditar. Mas Sara, mesmo idosa, engravidou e se tornou mãe de Isaac, que se tornaria protagonista do sacrifício pedido por Deus para testar a fé de Abrão, o que faria dele o patriarca, e de Sara, matriarca das três grandes religiões de um só Deus, o cristianismo, o islã e o judaísmo. A gente já visitou o túmulo de Sara aqui no Expedições, que está junto com o de Abrão, em Hebrom. E daqui a pouco você vai ver uma leitura especial com uma reflexão sobre os últimos dias de Maria. E ainda os acontecimentos extraordinários que fizeram de uma terra simples o principal ponto de devoção cristã no Brasil. O Expedições ao Sagrado volta já. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. A gente já viu os dois lugares incríveis de Jerusalém, onde a tradição celebra a Assunção e a Dormição de Maria. Agora, para completar esse nosso especial sobre o túmulo de Maria, a gente volta para a Terra Santa para uma leitura muito especial do Rodrigo Alvarez, com uma reflexão importante. Eu estou aqui com o meu livro Maria em mãos, para a gente entender um pouquinho melhor como foram os últimos dias de Maria. É primeiro importante a gente saber que existiram e existem até hoje duas possibilidades. Como a gente já falou, uma de que Maria tenha ido para Éfeso, acompanhando o apóstolo João, essa é uma tradição, ou que ela tenha passado seus últimos dias aqui em Jerusalém, que é o que eu sou levado a pensar pelos documentos históricos a que a gente tem acesso. E aqui no meu livro Maria, eu falo muito sobre isso, então eu vou ler alguns trechos para você entender melhor. Ainda nos primeiros séculos do cristianismo, surgiu a tese de que Maria havia acompanhado o apóstolo João até Éfeso,
numa região que os antigos chamavam de Ásia Menor, na atual Turquia. Lá ela teria vivido ainda por alguns anos antes de morrer. De onde surge essa hipótese? Do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Quando Jesus pede ao discípulo amado para cuidar de sua mãe, e o discípulo vai cuidar da mãe de Jesus, a tradição vai entender que esse discípulo amado é João, e a gente sabe historicamente que João foi para Éfeso, e lá em Éfeso, já nos primeiros séculos, foi construída uma igreja dedicada à Virgem Maria. Eu já vou explicar os argumentos para que a gente entenda que Maria provavelmente passou seus últimos dias aqui em Jerusalém. Mas vamos lá para o ano 377, com o bispo Epifânio de Salamina, que viveu no Chipre, uma ilha muito perto aqui de Israel, uma ilha que está no caminho de quem sai de Israel, por Cesareia Marítima, e vai em direção à Europa. Epifânio disse: se alguém pensa que estou enganado, deixe que procurem nas Escrituras e não vão encontrar nada sobre a morte de Maria, nem se ela morreu ou não, nem se ela foi ou não enterrada. O bispo deixava claro que a única certeza que se tinha era de que ninguém havia registrado os últimos momentos de Maria. E ele continua: ela morreu? Não sabemos. Ou a Santa Virgem morreu, ou foi queimada, ou ela foi morta, ou ainda está viva, já que nada é impossível para Deus. E Ele pode fazer qualquer coisa que desejar, porque o fim dela ninguém sabe. Mas aí, gente, a gente tem que avançar um pouquinho no tempo. No século V, a imperatriz Pulquéria, que mandava no mundo naquela época, porque o irmão dela era o verdadeiro imperador, mas era menino ainda, Pulquéria era a imperatriz regente e, de certa forma, começou a decidir os rumos da igreja. Então ela fez um pedido ao patriarca daqui de Jerusalém, Juvenal. Pulquéria queria que Juvenal mandasse para Constantinopla, nova capital do Império Romano, agora chamado de Bizantino, os restos mortais de Nossa Senhora. Mas olha só o que aconteceu. Aqui em Jerusalém, o patriarca Juvenal contou a Pulquéria que não havia praticamente nada no túmulo, porque 3 dias depois da morte de Maria, quando resolveram abri-lo, descobriram que não havia corpo nenhum ali dentro. Pelo que Juvenal disse a Pulquéria, dentro do túmulo só foram encontrados alguns pedaços de roupa e um pano branco. E esse pano branco, gente, era uma relíquia muito importante que foi enviada daqui de Jerusalém lá para Constantinopla. A partir desse pano branco, a imperatriz Pulquéria colocou dentro de um relicário, dentro de uma igreja, e começou uma série de procissões em homenagem a Nossa Senhora. E hoje a gente pode entender muito claramente que foi a imperatriz Pulquéria a responsável pela devoção mariana conforme a gente conhece hoje, com novos hinos, liturgias, procissões e, bom, vai ser nesse mesmo século V que a oração Ave Maria vai ganhar sua segunda parte, quando diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Esses versos só surgiram nessa época, depois da imperatriz Pulquéria, depois que os patriarcas da igreja se reuniram e decidiram que Maria deveria ser chamada de portadora de Deus, a Theotokos, mais tarde carinhosamente chamada de Mãe de Deus. Há relatos de aparições, de visões da Mãe de Jesus em vários lugares do mundo, em diferentes épocas. Na Índia, no México, na França, em Portugal. No Brasil, há uma antiga e poderosa devoção, tão poderosa que transformou a santa em padroeira do Brasil. A santa que muitos brasileiros chamam carinhosamente de Mãezinha. Mas a Nossa Senhora Aparecida é diferente das visões em outros lugares do mundo. E o Rodrigo Alvarez vai contar essa história pra gente. Quem era ela? Qual era seu nome? Uma escultura quebrada que saiu de dentro do rio. Acabaram chamando a imagem de Aparecida. Afinal, ela tinha aparecido nas águas do rio. Então, ela foi achada aqui numa curva, aqui 100 metros longe. A cabeça dela, o corpo foi achado lá em cima. Naquele tempo, ainda não se jogava futebol nos nossos campos. Não existia samba nem sambódromo.
O Brasil tinha suas bananeiras, araras e papagaios, mas nem imaginava que um dia seria o país do carnaval. Nossa bandeira era outra e não existia hino nacional. Um Cristo de concreto em tamanho gigante, só 200 anos depois. Quando começou a ser cultuada numa capelinha na beira da estrada, não muito longe aqui do Rio Paraíba do Sul, e claro, depois de muitos milagres atribuídos a ela, a Santinha Aparecida se tornou, talvez tenha sido, o primeiro símbolo de identidade nacional brasileira. E logo passou a fazer parte da nossa história. Quando estava na maior pindaíba lá em Portugal, em 1805, o rei Dom João VI mandou raspar os cofres das igrejas brasileiras. Diz uma tradição que o príncipe regente Dom Pedro I veio montado em seu cavalo aqui em Aparecida rezar diante da imagem antes de seguir para São Paulo e proclamar em 7 de setembro a independência do Brasil. Esteve presente o príncipe regente Dom Pedro na manhã do dia 20 de agosto de 1822. Mas depois disso, Dom Pedro I cresceu o olho. Assim como seu pai, deixou o santuário em péssimos lençóis. Durante os 85 anos em que viveu sob as garras dos tesoureiros do imperador, o santuário viveu seu próprio purgatório. Os tesoureiros roubavam na maior cara de pau. Você acredita se eu te contar que eles bloqueavam a caixinha de doações que ficava aqui nesse altar, na agora Basílica Velha, para que depois um funcionário que estava mancomunado com eles tirasse o dinheiro das doações e colocasse no próprio bolso. Descarados, roubavam a santa na frente da santa. E pelo que contou um jornal da época, a santa mal se podia ver através de uma grossa camada que a negligência ali deixara acumular-se. Até que surgiu aqui um religioso bom de briga. O baiano Joaquim do Monte Carmelo enfrentou os ladrões imperiais e denunciou a roubalheira. Contra tudo e contra todos, Dom Carmelo ergueu essa igreja, que depois se tornaria a primeira Basílica de Aparecida. Ainda naquele tempo de abandono, a princesa Isabel veio até aqui para rezar. Trouxe de presente para a Santinha uma coroa com 300 gramas de ouro e 40 diamantes. Era como se dissesse, dou-lhe aquilo que jamais vou usar, que a princesa, afinal, mais tarde vai ser exilada do Brasil. E o gesto foi tão carregado de simbolismos que mais tarde começaram a dizer que a Santinha tinha se tornado ainda mais negra, pois tinha sido coroada pela libertadora dos escravos. A Igreja Nova, hoje conhecida como Basílica Histórica, foi inaugurada em 1888 com uma emocionante missa rezada por Dom Carmelo. No ano seguinte, o Brasil virou república e o Estado se separou da igreja. Quando os religiosos finalmente retomaram o controle do santuário, encontraram tudo aos pedaços. Faltava de tudo aqui. Até mesmo padres tiveram que ser trazidos lá da Alemanha. 13 padres da Ordem Redentorista pegaram um barco na Alemanha e vieram reconstruir o santuário brasileiro. Em 1930, o cardeal Leme conseguiu que o Papa Pio XI declarasse Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Esse é o documento original de 17 de outubro de 1930, com selo papal, obtido pelo mesmo cardeal Leme que tinha apoiado Getúlio Vargas no momento em que ele deu um golpe de Estado. A foto histórica mostra o cardeal Leme saindo do Palácio Presidencial com o agora ex-presidente Washington Luiz. Na cerimônia oficial em 1931, no Rio, Getúlio queria sair bem na foto, segurou Aparecida nas mãos, mas ficou desajeitado ali. Até que um cardeal soprou no ouvido dele. É para beijar, seu presidente. E assim, com um beijo envergonhado nos pés da imagem, Getúlio fez de Aparecida oficialmente
a padroeira da República. Depois de chegar ao poder, no golpe de 64, os militares perceberam o tamanho que tinha a fé do povo brasileiro em Nossa Senhora Aparecida. E o documento que eles mandaram também é imenso. O documento é um pedido de licença para que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, seja levada em triunfante peregrinação às capitais de todos os estados do Brasil, sendo em Brasília aclamada Generalíssima das Forças Armadas Brasileiras. Assinado pelo Presidente da República, Castelo Branco. Que linda a história de Nossa Senhora Aparecida, né? E é interessante observar como valores similares de proteção, de abrigo, de provisão conectam a gente com a ideia de Mãe Natureza. Conhecida na mitologia como Gaia, a Mãe Natureza também está presente em muitas outras culturas de forma semelhante. O cientista e ambientalista britânico James Lovelock destacou no século XX a ideia da interconexão de todas as coisas no planeta, vendo a Terra como um organismo vivo. Ainda há quem faça a ligação da natureza com a maternidade por causa da fertilidade. A maternidade também inspirou grandes artistas e é incrível notar como muitas dessas representações mostram o afeto materno de forma parecida. Seja Picasso, Salvador Dalí, Vincent van Gogh ou Gustav Klimt. Lindas as representações, né? Com a mãe abraçando, com a mãe próxima ao filho, nessas pinturas incríveis que a gente viu. Obrigado, Rodrigo Alvarez, pelos especiais. A nossa viagem continua. Semana que vem a gente segue passeando pelos lugares sagrados mais incríveis do mundo todo. E obrigado a você pela companhia. Fique em paz.